Boa noite, irmãos. Vamos prosseguir o nosso estudo do livro Os Doze Homens de Paulo, os 12 termos de homens que o apóstolo Paulo dá nas epístolas, através do livro aqui de Bruce Anstey, nosso irmão em Cristo. E a gente parou nesses dois termos contrastantes, um homem miserável e um homem em Cristo. Na reunião passada, referente ao assunto, a gente viu o geral, vimos também o que significa o homem miserável, mas só para relembrar rapidamente para os irmãos, eu vou ler aqui novamente, tá? O termo geral, e após a gente vai para o homem em Cristo, o texto, já que já vimos o texto referente ao homem miserável. Em Michel, Romano, oi, 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 dá para aumentar um pouquinho aí a imagem? dá, peraí. Eu falei assim porque o fone Aí, aqui, ó, se alguém fala, eu não me ouço nem direito, tampa todo o ouvido aqui, ó. Peraí. aí ficou melhor. Aí, tá bom. Pronto. Em Romanos 7, verso 24, Paulo diz: Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E então, em 2 Coríntios 12, verso 2, ele diz: Conheço um homem em Cristo. Esses dois termos parecem contrastar um com o outro, e os tomaremos dessa maneira. O homem miserável define uma pessoa sem libertação, e um homem em Cristo é aquele que conhece a libertação em Cristo. E aí, irmãos, nós vimos, né, na reunião anterior, inclusive para caso algum irmão ou irmã que não viu a reunião e deseja assistir, posteriormente vai estar no canal do Sou Vale Se For Verdade. Eu ainda estou realizando as postagens, mas só para dar uma resumida na questão do homem miserável, ela significa aquele homem, né, na passagem que Paulo trata aqui em Romanos 7, de um homem que é nascido de novo, que é comunicado vida divina a essa pessoa, porque ela começa a ter um relacionamento com Deus, mas ela ainda não conhece a libertação em Cristo Jesus. Por isso que essa pessoa ela se sente miserável diante de Deus, porque percebe que não consegue agradar a Deus pela carne, né? Não consegue agradar a Deus por meio de mandamentos, por meio da lei, seja pela lei mosaica, seja pela lei de um sistema em que ela esteja fazendo parte, ou até mesmo mandamentos em que ela mesmo institui para tentar agradar a Deus dessa maneira. No início ela vai tentar, só que depois ela vai fracassar e perceber que ela é miserável nesse sentido, de poder, ter um relacionamento de paz com Deus. E aí, o contraste desse homem miserável é o homem em Cristo, a pessoa que conheceu a liberdade em Cristo Jesus, que é inclusive o finalzinho do capítulo 7, né? Quando o apóstolo Paulo, depois de falar de tantos problemas, vou aumentar mais aqui. Verso 24: Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então aqui, esse homem, agora ele se torna um homem em Cristo, pois conheceu a liberdade por meio da obra redentora de Cristo. É uma pessoa que nos liberta, tanto que a frase aqui, né, dito a quem, no verso 24, né? Quem me livrará? Não é o que ou o que eu preciso fazer, mas quem me livrará? Cristo. Então vamos agora para o termo um homem em Cristo. Se por acaso algum irmão reunido aí deseja comentar, pode interromper. Romanos 8, verso 1 diz: Portanto, agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Aqui, o apóstolo descreve a posição cristã completa de um homem em Cristo. O capítulo revela o estado cristão normal de estar no Espírito e guiado pelo Espírito. A luta, conforme descrito no capítulo 7, acabou, e o crente é visto como tendo uma libertação presente do pecado interior e aguardando uma libertação futura da presença do pecado ao seu redor na vinda do Senhor. Então, tudo isso aqui é abordado no capítulo 8 de Romanos. A libertação do estado miserável de Romanos 7 para o feliz estado de Romanos 8 não ocorre até que a confiança própria e a esperança em si mesmo sejam aniquiladas e ele procure fora de si a libertação dos desejos de sua natureza pecaminosa. Note, ele não diz, miserável homem que eu sou, o que me livrará? Ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará? Isso mostra que a libertação não é encontrada em uma filosofia ou em um programa de autoajuda, mas em uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. É significativo que, enquanto o homem luta com a carne, como visto em Romanos 7, o Espírito de Deus não é mencionado nenhuma vez. Mas no momento em que ele desvia o olhar de si mesmo para um libertador e vê seu lugar em Cristo, o Espírito de Deus é mencionado muitas vezes, como observado em Romanos 8. O homem, em Romanos 8, é visto como selado com o Espírito e em plena posição cristã e desfrutando de um estado de paz e libertação. Em 2 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 3, é descrito o estado de um homem em Cristo, que conhece a libertação em sua alma e desfruta de comunhão com Deus. O homem miserável está ocupado consigo mesmo. No capítulo 7, as palavras eu, mim, minha, são mencionados cerca de 40 vezes. Mas o homem em Cristo está tão plenamente ocupado com Cristo e com as coisas celestiais que ele perdeu a noção de si mesmo. Ele não tinha consciência se estava dentro ou fora do corpo. No caso, na passagem de 2 Coríntios 12. A mulher, em Lucas capítulo 13, verso 11, é uma figura de alguém na condição miserável. Ela estava curvada e, como resultado, tudo o que ela podia ver era a si mesma. Mas quando o Senhor a tocou, ela se ergueu e pôde olhar em seu rosto. Consequentemente, ela não via mais a si mesma. Michel, você pode ler aí o texto que foi falado aí de 2 Coríntios? Lê no texto ou na passagem, irmão? A passagem, a referência bíblica. Em verdade, 2 Coríntios capítulo 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito
falar, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, ou anjo, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Até aqui, irmão, tá bom? Ok, Michel. Foi essa referência aí, foi? Sim, sobre a questão do homem Cristo tem essa, e também Romanos 8. Ok, que em Romanos 8 você já leu, que foi Romanos 8:1, não foi? Momentinho. Na reunião passada, irmão, a gente viu as passagens referentes ao homem miserável. O homem Cristo a gente não aprofundou, não. Então, aqui de Romanos 8:1, diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa segunda parte aqui, na versão corrigida, ela é errônea, né? A mais certa aqui é a atualizada, que só tem até a primeira oração aqui. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque se trata da posição, algo que não se modifica. Esse homem Cristo aí, comparando aí com o que foi lido, né? Acho que vocês leram na última reunião lá, o capítulo 7 de Romanos, e aí o irmão Brucientes comenta aí, né, que no capítulo 7 é falado muitas vezes eu mesmo, né? Então sempre voltado para si mesmo, né? E já o homem em Cristo, é o de Romanos 8 ali, toda essa questão do eu aí, do mim mesmo, das coisas voltadas para mim mesmo, são deixadas de lado, né? Que a gente sabe que isso quem faz é a carne, né? Puxando, vamos dizer assim, a sardinha para si mesmo, para querer aparecer e ter alguma ação na vida do cristão. Mas aí o homem Cristo aí, como é falado aí em Romanos, ele, que o Michel até mesmo destacou, né? No verso 1, Michel, volte lá no verso 1, que ele fala, portanto, agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Então, essa questão de estar em Cristo tira a carne, deixa a carne no seu lugar de morte, deixa as minhas pretensões, os meus desejos, os meus interesses também de lado, né? De fora, e aí tudo está em Cristo. As nossas pretensões, o nosso olhar, nossos desejos, nossos interesses estão em Cristo. E é interessante que no 7 lá, a gente vê um homem, quando ele não está em Cristo, assim, está ainda nessa fase de transição, assim, sem entender que a obra que Cristo fez ali na cruz, de salvação, e a posição que o Senhor Jesus nos coloca, né, nos liberta da escravidão do pecado, deixamos de ser servos do pecado para ser servos assim do Senhor Jesus, servir a Cristo, né? Essa liberdade
que nós temos de servir ao Senhor Jesus, vamos dizer assim, a liberdade para ser servos de Cristo, né? Então, lá no 7, a gente vê sempre esse homem aí que ainda não entendeu isso, o que o Cristo fez e tudo mais, ele combatendo, né, contra si mesmo, contra o que há nele, né, a carne e toda aquela questão. E nesse combate ele vai sempre perder, se ele for combater com qualquer tipo de arma que ele ache que vai dar, vai ser eficaz. Então a gente tem os judeus lutando ali utilizando a lei mosaica, e nós às vezes utilizando leis que nós mesmos criamos para nós mesmos, né? Para tentar nos livrar de uma determinada tentação, ou pecado, ou ação da carne em nossas vidas. E a gente sempre vai ser, vamos dizer assim, derrotado se fizermos isso, porque não é por isso que nós, não é fazendo isso que nós vamos ter essa liberdade, né, em Cristo Jesus. Então, é estando nele, ou seja, sendo homem em Cristo, ou seja, nos ocupando com a pessoa do Senhor Jesus. Aí eu lembrei, né, e queria destacar isso, porque eu lembrei, né, que muitas vezes a gente tem experiência, assim, né, eu passei por essa experiência e às vezes vejo também irmãos passando por questões, assim, às vezes passa ainda, né, porque às vezes se a gente não caminhar por fé e na palavra de Deus, a gente pode cair de novo naquela mesma situação lá do Romanos 7. Mas as, irmãos que estão, ou nós mesmos, às vezes estamos combatendo contra um certo mal, alguma coisa que nós queremos tirar da nossa vida, né? Que a gente sabe que não é agradável a Deus, que não é de acordo com a vontade de Deus, do Senhor Jesus, que não glorifica Ele. E aquela coisa na carne, a gente sabe que tem o seu poder, sua força, e a gente fica querendo combater e tirar, né, um determinado pecado, um determinado vício, uma determinada situação em nossas vidas, utilizando nossos instrumentos, os nossos pensamentos, das nossas forças e das nossas regras que a gente coloca e outras coisas mais, né? Quando a palavra de Deus aí está dizendo que não é, tem que ser em Cristo. Aí eu lembrei lá em Tiago, né? Às vezes a gente tem um determinado pecado, um determinado mal em nós que a gente está querendo tirar. Eu lembrei lá em Tiago, capítulo 1, verso 13 e 14, fala assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça ou concupiscência. Então está falando aí, pela sua própria cobiça ou concupiscência. Né? Então, isso aí é que vai gerar lá o pecado. Então, o que é que está falando aí? Atraído e engodado, ou seduzido. Isso significa o quê? Que nós, quando a gente olha para nós mesmos, né, e buscamos ou somos atraídos, seduzidos para satisfazer o nosso desejo, a nossa vontade, né? Que aí ele tá falando, Tiago está chamando de concupiscência ou cobiça, que é um desejo extremado, um desejo muito forte. Então, quando nós somos assim atraídos ou seduzidos ou engodados, nós aí pecamos, né? Nós pecamos. E aí, quando a gente vai um pouquinho mais à frente aí em Tiago também, capítulo 4, a partir do verso 1, né? Fala assim: de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Ó, de novo, né? Aí o Tiago está falando quando há contenda entre os irmãos, aí alguma coisa dessa,
Vem de que isso? Vem de quando, né, estamos olhando para nós mesmos e querendo satisfazer os nossos deleites. Então, ó, não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Então, quando deixamos de olhar para Cristo, buscando fazer a vontade dele, os interesses dele, aquilo né, que é de propósito dele, aí nos voltamos para nós, aí acontece essas coisas. Continuando aí em Tiago 4, né? Aí vai, cobiçais, ó, cobiçais de novo, cobiça, ou seja, de novo o homem olhando para si mesmo e para os seus desejos, cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. E aí vem aquele negócio da luta, né, você lutando para, vamos dizer assim, se tornar um homem santo, uma mulher santa e perfeito diante de Deus e tal, mas um, um olhar, vamos dizer assim, errado, porque está olhando para si mesmo, querendo ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser isso, eu. Não, não é isso, né? Então, de novo errando. Então, combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Olhe, porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. De novo, pedis e não recebeis porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Então, esse homem em Cristo, quando o homem em Cristo, né, ele vai a Cristo, sabe que dele mesmo, né, não tem nada de bom, não tem nada dentro de si mesmo de bom, ou de, vamos dizer assim, que seja útil para fazer com que você ande conforme a vontade de Deus. Sabe que não tem nada, e o que é que ele faz então? Ele vai a Cristo, né, por estar em Cristo. Então ele vai a Cristo. O que é isso na prática, meus irmãos? Vamos dizer assim, na prática por exemplo, se eu estou com algum problema de um pecado, de alguma coisa que eu sei que não é da vontade de Deus, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e pedir a Cristo e a Ele, dizer, Senhor, me ajuda, porque eu não consigo, né? Me livra de pecar, me livra de cair em tentação, me ajuda. Vai a Ele, pede socorro a Ele, né? Mas por quê? Pedindo a Ele para que assim o nome dele na nossa vida, né, seja assim honrado, seja glorificado, nós de, com a nossa vida possamos expressar, né, às pessoas, ao mundo, né, esse caráter dessa pessoa que nos salvou, do Senhor Jesus. Então, na prática, é a gente sempre recorrer a Cristo, né? Buscar nele e nunca pensar assim, vou fazer tal coisa, vou acordar bem cedo e vou orar, ler um capítulo da palavra de Deus, então vou estar preparado, vou conseguir então assim, fazendo isso, conseguir resistir e não cair em tentação e não pecar e tal, né? Aí você pensa que você fazendo isso, ou seja, você determinou, você programou, você, vamos dizer assim, criou essa regra. E aí você faz isso todo dia achando que assim você não vai cair naquele pecado que está sempre vamos dizer assim, importunando. Mas não é isso, né? Não é isso. É você recorrer a Cristo, pedir a Ele, buscar Ele em todo o tempo de sua vida. Então, os interesses seus têm que se voltar agora para Cristo, né? Não mais para você mesmo, nem para os seus desejos, para os seus deleites, né? Estou falando os seus, meus irmãos, assim, estou falando como se fosse um outro homem, né? Mas todos nós, né? Eu também me incluo nisso aí, né? Não a gente correr atrás dos nossos deleites, dos nossos desejos, mas os interesses de Cristo. E para isso, né, nós temos que, sim, ler a palavra, orar, nos ocuparmos, mas sempre nessa dependência do Senhor Jesus. Não fazer isso
porque assim a gente não vai fazer isso, porque assim a gente vai estar conhecendo essa pessoa, o Senhor Jesus, buscando Ele, olhando para Ele, esperando Ele. Esperar no sentido de esperar mesmo a volta dele, né, para nos levar para estar com Ele. Essa bendita esperança nunca tem que sair da nossa vista. Essa bendita esperança. E que pode ser daqui a pouco, né? Talvez a gente nem termine essa reunião. Então, se a gente tiver com esse propósito no coração, de buscar os interesses de Cristo, aquilo que é de interesse dele, né? De buscar conhecer a ele e fazer as coisas que agradam ele, mesmo que aquilo vai desagradar a mim mesmo, então, né, a gente vai, ele vai nos dar, né, a vitória, né? Ele vai nos dar a vitória no sentido de não cair naquela tentação, né, que vem e tenta para a gente satisfazer os nossos desejos da nossa carne. Então, se você está nessa luta, se nós estamos em qualquer luta disso, de algum desejo carnal, de alguma coisa que está difícil deixar, né, de pecar, se ocupe com o Senhor somente e busque a Ele e peça ajuda a Ele, né? Fale mesmo, seja claro, seja, vamos dizer assim, claro no sentido assim de direto. A gente vai ver mais na frente aí no capítulo 8 mesmo de Romanos, a palavra dizendo que a gente não sabe como orar, muitas vezes o que pedir, o que falar, mas o Espírito Santo vai nos ajudar, né? O Espírito Santo nos ajuda e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mais um pouquinho à frente, né? Aí Romanos 8, aí 8:26. E da mesma maneira, né? O Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, em Romanos, a gente vê o Espírito Santo intercedendo por nós. E depois, nos versos seguintes, vai mostrar que o Senhor Jesus também intercede por nós. Então, a questão toda é a gente ir a Ele. É ir a Ele sem, vamos dizer assim, sem nenhuma arma, sem nenhuma força, sem nada assim. Ah, eu estou ouvindo ao Senhor, mas eu sou bom nisso, eu sei muito bem a palavra de Deus, eu consigo decorar os versículos, eu oro não sei quantas vezes por dia, né? Aqui, ó, estou indo a Ti, Senhor, mas eu tenho também isso aqui, viu, que eu faço. Não, meus irmãos. É indo a Ele dizendo assim, ó, eu não tenho força nenhuma, eu não sou capaz, eu não consigo me livrar, né, desse pecado, eu não consigo me livrar desse vício, eu não consigo, né, sabe? E assim, e aí orar e pedir, e aí está falando que o Espírito Santo intercede por nós, e mais na frente fala também que o próprio Senhor Jesus também intercede por nós. Então, o que temos que fazer? Ir a Cristo, né? Ir a Ele. Então, esse, esse é o homem em Cristo, né? Ele faz isso, o homem em Cristo. Então, essa, esse detalhe aí, né, que eu queria destacar com os irmãos, porque é a prática, né? A gente entender isso, a gente entender lá a luta que há, muitas vezes, quando queremos andar sem ser em Cristo Jesus, aí vamos estar querendo lutar contra a nossa carne e tudo mais, e aí vamos cair naquela de nos tornar miserável homem que sou, né? Porque e aí a gente só tem o quê? Só tem Cristo. Então, só isso aí que eu queria estar destacando e falando para os irmãos, né? Para a gente ir a Cristo mesmo e buscar nele e olhar para ele e esperar por ele. Ok, irmão? Só isso aí.
E aqui em Hebreus 4, a partir do 14, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, ou pecado à parte. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, o irmão Wesley viu lá em Romanos 8, né, que o Espírito intercede em nossas orações e o Senhor, ele se compadece de nossas fraquezas. Ele tem essa função nos céus hoje como o nosso sumo sacerdote. O Senhor, ele não para de trabalhar a nosso favor, né? O sumo sacerdote é aquele que tem o papel de representar os seus, como também interceder, né? De ser um representante. Por isso que fala, inclusive, aqui, que o Senhor, como em nós, em tudo foi tentado. No sentido que o Senhor, ele sofreu aqui, quando veio aqui à Terra, ele passou por vários tipos de sofrimentos, e uma delas foi o sofrimento intrínseco, que significa que o Senhor ele sofreu por ele ser justo e santo em um mundo totalmente contaminado pelo pecado, seja nas pessoas, como em toda a criação, né, que está contaminada pelo pecado, e o Senhor sofreu. Ele teve também os seus sofrimentos de empatia, quando ele se compadecia pelas pessoas e por causa do resultado do pecado nelas, né, a consequência de estar doente, e tudo mais, por isso que o Senhor curava essas pessoas, porque tinha compaixão dessas pessoas. Então nós temos um Senhor, irmãos, que passou por essas agonias também, fraquezas que nós também passamos e que vamos passar, né? Ou deixarmos esse corpo para estar com o Senhor, ou no momento do arrebatamento. Mas o Senhor, ele tem esse papel de sumo sacerdote, ele sabe muito bem o que é sofrimento, por isso que ele tem essa função de sumo sacerdote depois da sua obra de redenção, porque ele passou na pele, né, vamos dizer assim, esses sofrimentos, ele sabe como é, por isso ele pode se compadecer. Mas, como diz aqui, né, ele se compadece de nossas fraquezas, não dos pecados praticados. Por isso que nós devemos reter essa confiança nele, né? Com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A gente falou de libertação mais cedo, e a libertação, ela tem dois sentidos. Tem um sentido posicional e o um sentido prático. Quando falamos que uma pessoa, quando conhece a Cristo, a Cristo como Salvador e ela é liberta, é tanto no sentido posicional, da sua posição de estar liberta da condenação e ter um relacionamento de paz com Deus, né? Temos paz com Deus, como falei em Romanos 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso relacionamento hoje com Deus é como pai, é como filhos dele, em total liberdade e com paz, sem nenhuma dívida, sem nenhuma cobrança para que possa ter para que possa estar na glória de Deus, né? Que antes estávamos carecidos. E no capítulo 8, que a gente já viu, fala de outra coisa que tem a ver também com a posição. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então temos paz com Deus e não temos a condenação, né? Algo que nós merecíamos, mas Cristo nos libertou por meio da sua obra redentora. Isso é algo posicional, a libertação. Na prática, no próprio capítulo 8 aqui, fala que a vontade de Deus, né, aqui, aqui fala, porque aqui é Deus sobre
sobre nós, né? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqui tem um trabalho que Deus quer fazer em nossas vidas, né, irmão? Irmãos, que é nos conformar à imagem de seu filho, de ser a imagem de Cristo como ele principalmente em suas características morais. Nós seremos perfeitamente assim quando nós formos, né, arrebatados e seremos iguais a Cristo, tanto na aparência como também nas características morais. Seremos iguais a Ele. Essa passagem está em 1 João, né? Deixa eu ver onde é que está. Semelhante, sempre fala semelhante, viu? Viu, Michel? Aonde? Aqui no 8 lá de João? Pode abrir lá em João, né, também. 1 João Eu estou falando assim, porque 3. eles sempre colocam assim, semelhantes a Cristo. Semelhantes, isso. Amados, 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Então, seremos semelhantes a Cristo. Isso vai ser totalmente, plenamente realizado quando nós formos transformados para estar eternamente com Ele, quando formos ver a sua face. Mas enquanto estamos aqui na Terra, Deus ele deseja praticar e já iniciar a sua obra para que sejamos semelhantes a Cristo. E isso tem a ver também com a libertação prática. Porque quando nós conhecemos a Cristo, essas questões que o Wesley citou, né? De que nós nos dedicarmos ao Senhor, conhecermos a sua mente, né? Ter um relacionamento com o Pai, com o Filho, se apegar aos interesses de Cristo e viver por isso, comunhão com os irmãos também, enfim, tudo que concerne ao desejo de Deus sobre nós, quando praticamos isso, nós também vivemos uma libertação prática. Eu lembrei de uma passagem aqui, mas acabei esquecendo. Perdão. Perdão, agora eu lembrei. Porque é o seguinte, lá em Romanos 7, a gente viu essa questão do termo do homem miserável, mas que fala de uma luta, né? Que a pessoa não consegue se libertar, porque ali ela não conheceu a Cristo. Mas uma pessoa que é um homem em Cristo agora, que conheceu a libertação em Cristo Jesus, acontece que ele pode estar nessa posição, mas ele pode ter esse problema de não passar ou de não conseguir ter a libertação prática. Porque essa pessoa pode estar posicionalmente em Cristo, mas em sua vida prática ele não está dando, de certa maneira, ele não está seguindo na responsabilidade, ele não está tendo a responsabilidade de seguir o Senhor. E porque a situação disso tem a ver com Gálatas, eu não sei, o espírito contra a carne, não é isso? Deixa eu ver onde é que está. Gálatas 6, eu acredito. A Gálatas 5. Aqui. Digo, porém, capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. E aqui tem toda uma lista que são das obras da carne: inveja, homicídio, bebedices, glutonarias. E aqui tem o fruto do Espírito, de tudo que é produzido pelo Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.
E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aqui é o cristianismo normal. Aqui é o padrão que Deus enxerga, né? Aquilo que é o padrão de uma pessoa que é um crente em Cristo. Mas acontece que, na prática, nós podemos, sim, se não andarmos em comunhão com Deus e queremos fazer o nosso próprio desejo, né? O assunto ali da cobiça, se colocarmos o nosso eu em primeiro lugar, nós não vamos estar andando nesse cristianismo normal, que é que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Porque na reunião passada a gente até comentou sobre isso, né? Essa questão de morrer para a carne. Como é que é isso? E lá em Romanos 6, a gente viu que, para entender isso, primeiro precisa entender que isso é um fato. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Né? Nós no sentido do homem natural, nós morremos. Por isso que nós morremos para a lei, porque isso tinha relação com o primeiro homem, que era da descendência de Adão, que pecou contra Deus. Essa natureza da gente já está morta para Deus, foi crucificada com Cristo. Mas a gente tem duas naturezas ainda, né? Nós temos a velha e a nova. Mas nós devemos ter essa responsabilidade de seguir em amor nesse fato de considerar de que nós estamos mortos para a nossa carne, nossas paixões e concupiscências, e então considerar esse fato e seguir nessa prática para podermos desfrutar de uma libertação prática em nossas vidas. E aí que vem as questões que o Wesley falou, né, de pecados, que muitas vezes são vícios e tal. Mas o grande problema é isso, é quando o crente ele fica sempre olhando para ele o tempo todo e não consegue ter a libertação, porque muitas vezes olha para si, olha para outros mandamentos, mas não vai a Cristo. E esse que é o perigo. E só mais um detalhe, nessa mesma passagem, fala aqui, né, que quando fala do espírito e da carne, fala que cobiça, né, na atualizada, mas aqui na versão imprensa bíblica, diz que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro. Olha só, não fala que é o homem que luta contra a carne. Lutar contra a carne não é a nossa tarefa de lutar contra a carne. Quem luta contra a carne é o espírito. Mas, como nós também não somos robôs, o espírito, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que ele tenha o poder prático de deixar a carne no estado de morte. Então, isso exige uma responsabilidade nossa de nos interessarmos e seguirmos ao Senhor Jesus, conhecermos mais da sua pessoa, seguir seus interesses, né? Andar nas obras que Deus preparou para cada um de nós, e assim o Espírito ele vai estar, nós estaremos cheios do Espírito para que ele possa deixar a carne em estado de morte. Não é uma tarefa, eu tenho que lutar contra a minha carne. Se você tentar lutar contra a carne, você vai se frustrar. Todos nós nos frustraremos se a gente tentar querer fazer alguma coisa contra a carne que habita em nós. Vai ficar praticamente, a gente vai estar seguindo na prática lá de Romanos 7, sendo que não é necessário a gente viver aquele conflito, porque a gente tem o Espírito Santo habitando em nós, graças ao Evangelho, né? Comprovando que nós somos filhos de Deus, porque é o Espírito que testifica isso. Então, isso é um trabalho que é o Espírito que tem que fazer, e não nós, de lutar. Essa responsabilidade é de Deus, não é nossa. Nós apenas deixamos, como posso dizer, deixamos Cristo dominar a nossa vida. Botar ele como capitão do navio, ele vai guiar. Mas se eu, por algum modo, eu tento querer eu controlar o navio, aí vai bater no iceberg e aí não tem jeito. Aí é orar ao Senhor, chegar ao Senhor, para que ele possa dominar esse navio e seguir adiante. Porque falhas vão acontecer, irmãos, né? Falhas acontecem, nós falhamos.
mas nós conhecemos um Deus de graça que sempre está à espera de nós recomeçarmos, de nós seguirmos a Ele, para que Ele possa trabalhar com muito mais âmbito em nossa vida, né? Com muito mais liberdade, porque tem essa parte da nossa responsabilidade também. Mas fazemos tudo isso em amor, não é por medo, não é com medo de cair em algo da lei, porque para isso nós morremos. A gente está falando tudo isso aqui, é tudo com base na graça, né? Porque o amor nos constrange. É nosso desejo natural de querer que o Senhor domine a nossa vida, não é isso? Amém. Já pode voltar a apresentação lá para o livro? Vou pensar, Wesley. Apareceu aí? Ok, ok. O irmão José Nilton levantou a mão mais cedo, né? Tá com a mão levantada até agora, rapaz. Na passagem de 2 Coríntios 12, verso 7, existiu uma razão, ou existe um texto bíblico, para que esse castigo na carne tenha sido um mensageiro de Satanás, se o servo é de Deus e a Deus poderia e até hoje. Peraí, irmão José, eu não estou entendendo, hein? Poder, pode dizer algo lhe proibindo. Ô, irmão José, se o irmão puder reformular, não estou entendendo pelo jogo aqui de palavras, hein? Existe um texto bíblico para que esse castigo na carne tenha sido um mensageiro de Satanás, se o servo é de Deus e a Deus poderia, e até hoje pode dizer algo lhe proibindo de o fazer ou dizer, como se deu com Adão e Eva? Que espinho foi este? Doença, incapacidade? Paulo teve de Deus a mesma hipótese de Jó? Ou seja, houve uma permissão de Deus para prová-lo? O motivo já é falado no próprio verso, né? No verso 7, né? 2 Coríntios 12, 7, o motivo já é falado ali, né? Quando fala, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, né? Para que Paulo não se exaltasse pela excelência das revelações, né? Aí foi dado esse espinho na carne aí. E quanto à referência bíblica, a gente pode usar realmente a referência, por exemplo, de Jó lá, realmente também, né? Qualquer coisa, Satanás ou qualquer anjo caído não tem como tocar um servo de Deus, né? Sem a permissão dele, sem a permissão dele. Então, e, e, e é como é falado também lá, mostrado também lá em Jó, ele não vai tocar, vamos dizer assim, para trazer, vamos dizer assim, a morte, essas coisas todas, né? Não sei quando a pessoa, quando é um juízo, quando é alguma coisa que é o pecado, né? Vamos dizer assim, quando se entrega a Satanás, aquela coisa toda ali
do pecado. Mas nessa questão, não, de um servo de Deus ali, procurando e buscando, né, fazer a vontade do Senhor em tudo, e assim o Senhor usando. Então, com relação a Paulo, como ele teve revelações muito elevadas, foi dado esse espinho na carne a ele aí. E, pelo que entende esse aí, também foi através da permissão de Deus que Satanás colocasse esse problema aí na vida de Paulo. Alguns pensam que foi alguma coisa nos olhos, alguma coisa dessa, né? Porque aí o próprio 2 Coríntios 2 fala algumas coisas e em alguns outros textos. Mas foi uma doença, alguma coisa que era visível para os outros irmãos, aquilo ali, né, na vida de Paulo, e Deus assim permitiu, né, com esse objetivo. Lá em Jó foi outros objetivos, né? E Paulo outro diferente, outro propósito. E na vida de cada cristão pode ser ou cada um ter um propósito de Deus para cada um de nós, né? Que nós não somos todos iguais, né? Então, cada um tem, Deus vai trabalhando, vamos dizer assim, para aperfeiçoar a vida, né, daqueles que são dele, dos seus filhos, lapidar, vamos dizer assim, essa pedra bruta, né, lapidar para se tornar uma pedra preciosa que reflita, né, a luz de Cristo. Já viu? Uma pedra preciosa, ela não tem luz própria, né? Ela, na verdade, ela brilha por causa de uma luz que não é dela. É a luz externa, a luz do sol, ou uma luz artificial que vem, bate nela, e ela lapidada vai refletir, né, aquela coisa tão linda. Então pensemos assim nós, né? Deus está nos lapidando, tudo mais, para a gente, né, refletir a luz de Cristo, né? A luz de Cristo, não nossa mesmo. Então Deus vai fazendo isso, né? Com cada um de nós. Só isso. O irmão Adalto colocou aqui, mas teve a exaltação da parte de Paulo, ou o senhor teve um propósito em colocar esse espinho? Ele fez para que ele não se exaltasse, né? É o Senhor agindo com graça, vamos dizer assim, uma graça preventiva, vamos dizer assim. Porque Paulo não é diferente de qualquer um de nós, não. Né? A gente pensa o quê? Que Paulo é o super crente, que ia receber todas aquelas revelações e talvez não se exaltasse? Não. Né? Então, Deus preventivamente, vamos dizer assim, agiu na vida de Paulo exatamente para isso, né? Então, é o amor de Deus aí, a graça de Deus, né? E a misericórdia de Deus. Eu até lembrei aqui, irmão Wesley, quando Moisés ele recebeu as tábuas da lei para o seu povo terreno, né, Israel, ele desceu, inclusive, do monte e a sua face estava brilhando, né? E aí o pessoal ficou até espantado com isso. E o apóstolo Paulo, que recebeu de Deus no terceiro céu para receber as revelações que concernem ao mistério de Deus, né, daquilo que estava oculto, foi através de Paulo. Então, é como se ele fosse até assim o Moisés da dispensação da graça, né? Porque foi por meio dele que foi trazido e revelado para os santos. Só que aí ele desceu com um espinho, né? Vamos dizer assim, um espinho da carne. Enquanto Moisés foi com uma glória do monte, Paulo foi com um espinho na carne.
que para olhando de fora, parece que pode para olhando para a lógica humana, é algo péssimo, né? Mas como ele sabia, e a palavra revela, de que a fala do Senhor, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, entendendo essa mente de Deus, com base nessa graça, que a graça de Deus basta, e que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na fraqueza, então, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, aqui, mais uma vez, prova, né, mostra aqui para a gente o quão é importante a gente, nesse tempo da graça, a gente olhar sempre para Cristo em todas as coisas da nossa vida, inclusive no que concerne as nossas fraquezas, né, que nós temos. A religião tem muito disso, de achar que quando se converte ao Senhor, as coisas da sua vida vão mudar, vai ser tudo para melhor, sendo que pode piorar, no caso, né, externamente falando. Fraquezas, quando alguém se converte, as fraquezas continuam. Talvez não mude, talvez Deus não vá curar aquilo que para cada um de nós pode ser um fardo em nossa vida. Talvez Deus queira continuar permitir esse fardo na nossa vida, o que para nós é um fardo, né? Uma fraqueza que incomoda, mas é pela fé, irmãos, que nós entendemos que através dessas fraquezas é que a graça de Deus, que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa vida, por meio das nossas fraquezas. Porque, lembrando mais uma vez, por fé nós entendemos que a graça de Deus nos basta. Se a gente pensar só no ponto do evangelho da graça, daquilo que Deus nos libertou por meio de Cristo Jesus, já seria assim algo suficiente, por já ser demais, né? Mas Deus, ele continua nos tratando com graça na vida aqui. Ele continua nos libertando, continua nos guardando, né? Vimos lá o Senhor sendo nosso sumo sacerdote, se compadecendo de nossas fraquezas aqui diariamente. Então, assim, Deus, ele trabalha o tempo todo para nós, tudo por meio da graça. Então, isso deve nos bastar para a gente ter uma vida alegre diante de Deus, tanto uma vida alegre para Deus como para perante todos os homens, né? Viver em paz com cristãos, com incrédulos, com autoridades. Isso eu falo na questão não da comunhão íntima, né? Mas no sentido de ter paz com todos, porque nós cristãos não devemos nos desanimar. Existem momentos de tristeza, sim, né? Temos alegrias e tristezas, mas o desânimo ele não pode tomar conta de nossa vida, porque nós já temos todas as coisas no Senhor Jesus. Eu lembro até de Romanos 8 aqui, quando se fala do amor de Deus sobre nós, quando fala aqui no verso 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, isso aqui mostra pra gente que essa é a nossa posição, né, de vitória. De vitória. Enquanto muitos hinos aí, cristãos, né, falam de vitória no sentido de vencer as coisas aqui do mundo, é vitória, vamos ter a vitória, vamos ter a vitória. Para nós, irmãos, para nós que, graças a Deus, pela graça de Deus, outra graça aí, né? Outra graça de Deus por ter nos revelado essa verdade, a gente não fala a vitória como algo futuro, né? Nós já somos vencedores, mais do que vencedores. A vitória já aconteceu para a gente em Cristo, percebe? Não é algo que a gente fez, foi algo que Cristo fez, algo que ele consumou, que nos deu a vitória. Inclusive, em 1 João, fala, quem vence o mundo? 1 João 5. A partir do 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A justiça de fé, né? Que é o assunto que a gente está vendo em Romanos. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?
Então, quando nós cremos no Evangelho, irmãos, nós vencemos o mundo, vencemos todas as coisas. Então, é por isso que lá em Romanos 8, na própria declaração ali, né, antes de falar que somos mais do que vencedores, fala aqui dos problemas, né, das coisas que podem acontecer na nossa vida. Que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então, para o povo terreno de Deus, Israel, né, quando tinha muita morte acontecendo, quando a nação era vencida por outras nações, tudo assim de uma maneira exterior, era péssimo o testemunho, né? Porque era uma nação para viver aqui na terra. Então, tudo isso, para eles, era um pior dos castigos. Para nós, hoje, irmãos, nós, povo celestial de Deus, a igreja, a noiva de Cristo, essas coisas da terra que para um homem natural leva ao desânimo, né, até a depressão, pelas frustrações que acontecem na vida, para nós, se sofrermos isso porque somos cristãos, para nós é motivo de alegria, porque a gente já sabe que nós vencemos tudo isso, e a gente só está esperando Cristo nos levar. Então, tudo isso é com base na fé, e é por isso que o amor nos constrange a seguir o Senhor Jesus, a seus interesses, para que assim o Senhor também possa trabalhar em nossas vidas, né, quando nós obedecemos ao Senhor e ter essa comunhão para que a gente possa desfrutar cada vez mais, né, das verdades do Senhor, como também dessa libertação prática aqui que estamos falando nessa reunião. Mas é o amor e a graça que nos move, né, os dois juntos. Amém. Michel, coloca ali 2 Coríntios 12, né, quem estava lendo, ali é interessante. Como você estava falando aí, né, o irmão também. 2 Coríntios 12. Pensa um pouco mais aí que ele fala. Aí, pronto. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Há cerca de 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim. E disse-me, o Senhor disse a ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aí a gente tem uma... Eu aprendi também há algum tempo atrás, aí vendo até o artigo do irmão, sobre essa graça, né, que é falada aí também, porque logo no finalzinho o Senhor diz, é o poder de Cristo, a graça, essa graça aí. Paulo, ele pediu que desviasse esse espinho da carne dele. Por 3 vezes, a gente não sabe que momento foi, né? Se foi depois de uma semana, depois de um ano, depois não sei, mas o espinho estava lá. Ou se foi na mesma da hora. Mas por 3 vezes, ele pediu, e o Senhor disse, a minha graça te basta. A graça aí é o poder capacitador de Deus, do Senhor, para que Paulo passasse por essa aflição aí, que ele recebeu o espinho na carne. Paulo aprendeu isso, que a graça poderia capacitar ele em passar pelas aflições. É por isso que depois, no versículo 10, ele diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque ele entende agora que a graça, essa graça que o Senhor falou a ele, iria capacitar ele para passar por tudo isso aí. A misericórdia tiraria ele de algumas situações, mas a graça capacita
uma pessoa para passar por aquela aflição, por aquela injúria, necessidade, perseguição, seja lá o que for. E foi isso aí que aconteceu com Paulo. Paulo pôde falar assim, no finalzinho, né, da vida dele, combati um bom combate. Porque o Senhor sustentou ele em tudo isso aí através da graça. Deus não quis tirar isso dele, mas quis manter aquela situação em que ele estava do espinho da carne, para que ele fosse aperfeiçoado e o próprio Deus, no seu poder também, o Senhor, no seu poder, iria capacitar ele para ele suportar aquilo que, aquele espinho que foi dado a ele. Então, assim na nossa vida também. Deus pode permitir, como os irmãos já estão falando, que a gente passe por determinadas circunstâncias, seja lá qual for, como Paulo fez uma listazinha aí, né? Seja lá qual for. Se estamos passando, é porque a graça de Deus vai estar nos sustentando. E quando chegar no final, a gente vai dar glória a Deus por aquilo. Se no decorrer daquilo Deus nos livrar, então Deus teve de misericórdia para conosco. Não houve a necessidade de passar por aquela situação. Então, tudo que passa conosco nesse mundo aqui, né? Qualquer circunstância, a gente pode ter certeza de que Deus está conosco e Ele vai deixar ou a gente ir até o fim e passar por essa circunstância provas, e o seu poder gracioso vai nos guardar, ou então Ele vai nos livrar em sua misericórdia. Tanto uma coisa como a outra, Deus vai estar, certo, nos guardando, que é justamente esse amor de Cristo aí que Paulo fala. Então ele podia, como fala aqui um pouco antes, no 10, né? Colocar de novo. 2 Coríntios. Pelo que sinto prazer. Como o irmão estava falando aí, o desânimo pode nos atingir, mas se a gente não manter a nossa confiança no Senhor. Mas no momento em que a gente entende que o Senhor vai nos guardar, Ele nos guarda, Ele nos ama, a gente vai acabar sentindo prazer até nas dificuldades que a gente está tendo nesse mundo. E todos nós aqui passamos por alguma dificuldade. Então, tudo que acontece em nossa vida, como os irmãos estão falando, olha para o Senhor, confia no Senhor. Ele já viu muito mais além do que iniciou aquilo que a gente está passando. Ele sabe qual vai ser o fim. Então, a gente pode ficar tranquilo e dizer assim como Paulo falou, pelo que sinto prazer. Paulo aprendeu isso aí também. Então, é o poder gracioso de Deus, é a graça de Deus capacitando Paulo para suportar essas aflições aí. E o fim de tudo a gente já sabe, né? A gente vai estar com ele. Independente como vai ser, esse é o fim. É, Portilho, o fim que não terá fim, né? Se não for houver mais comentários, Dal, a gente pode concluir, porque o próximo texto ele é extenso também, as considerações práticas do último termo. Ok, vamos ver se algum irmão deseja fazer mais um comentário. Aí eu paro a gravação aqui, Michel, se não tiver ninguém.